Boa noite a todos, boa noite, Josafá, boa noite, Fernanda, boa noite o nosso público que nos acompanha. É uma honra receber aqui uma mãe de um dos nossos estudantes, né? A mãe do Heitor, que é um estudante lá do Pedro Cia. E esse projeto, que o Professores em Tempos de Pandemia, começou dentro do Pedro Cia e ele se expandiu de tal forma que agora a gente não alcança apenas as pessoas que eram os nossos amigos, pessoas próximas, começaram a chegar pessoas que estavam fora do nosso alcance e agora, de alguma maneira, eles estão aqui participando com a gente. Então, é interessante também comentar que esse espaço é um espaço de um registro na história, porque geralmente a gente supervaloriza e superdimensiona as grandes lideranças, os grandes eventos históricos, partindo do pressuposto daquela filosofia positivista, e aqui nós temos a percepção, a perspectiva de pessoas que geralmente não têm, né, a sua voz, né, deixada à tona. Então, hoje a gente tem aqui a oportunidade de ter, né, 3 professores conversando, e um desses professores é mãe de um dos nossos estudantes. Ela vai deixar aqui a marquinha dela na história, e quem sabe daqui 10, 15 anos, quando estudantes da futura geração estiverem estudando, analisando as nossas falas durante esse período que nós estamos vivenciando. Então, Josafá. Para mim é uma alegria muito grande, né, receber aí a Fernanda Zevinati, né? Quero cumprimentar todos que estão aí também nessa sala. Quero confessar que esse dia tão quente foi difícil colocar uma camiseta para fazer essa live, porque estava muito quente, né? Não sei se está quente por aí, mas está muito quente aqui. Mas foi um prazer muito grande, é um prazer muito grande receber a Fernanda e com certeza a fala dela vai ser de extrema importância, né? Como o Júnior já falou, eu conheci a Fernanda numa reunião de pais, né? Quando ela falou e eu gostei. Eu falei, nossa, vai ser legal na nossa live, vamos trazer ela. E eu convidei, ela prontamente se colocou à disposição e ficamos muito felizes, né? Com certeza vai ser uma fala legal. E quem é a Fernanda? A Fernanda é uma professora que tem experiência em educação infantil e ensino fundamental. Atualmente eu trabalho com o 4º ano de uma rede municipal aqui do ABC. Tenho experiência em gestão escolar, tanto na rede municipal quanto na rede privada, em gestão de educação infantil e fundamental 1 e 2. E também sou formadora de técnicos de educação e gestores escolares já há 5 anos. A Fernanda é uma mulher casada, dona de casa, mãe de família, mãe do Miguel e do Heitor, aí da escola. E também é uma pessoa que admira muito o trabalho de vocês aí no Pedro Cia. Bastante. Ai, que legal. Excelente. Assim, Josafá, eu vou fazer uma pergunta que não necessariamente está naquele script que nós fazemos. Não precisa seguir. Eu quero perguntar para você, Fernanda, como surge o Pedro Cia na sua vida? Né? Você estava conversando um pouco com a gente antes, e eu queria saber como é que o Pedro Cia apareceu para você, para o Heitor, e como é que a gente passou a ter a honra de ter a presença do seu filho na nossa sala e a participação sua nas nossas reuniões de pais. Como é que aconteceu esse encontro? Perfeito. Eu fui um dos trabalhos que eu desenvolvi com gestores escolares. Eu assumi aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, o acompanhamento de um grupo de gestores da PEI. E eu tive que estudar, né? Não era só acompanhar. Toda vez que a gente assume um grupo, a gente vai estudar o grupo, vai estudar o atendimento para oferecer o melhor possível, a melhor informação, o melhor estudo. E nesse estudo que eu fui fazer sobre o programa, eu cheguei ao Pedro Cia como uma escola de excelência, fui estudar a proposta de vocês e comecei a acompanhar, mas acompanhar muito assim de perto. Eu trabalhava com o grupo que eram todos do estado, não tinha nenhuma escola aqui do ABC, porém eu fui acompanhando e fui pesquisando a escola. Eu fiquei acompanhando vocês, na verdade, o trabalho durante 3 anos. Por quê? Eu tinha um interesse profissional também de entender um pouco essa escola, que eu não conhecia até então, mas também tinha interesse pessoal de levar o meu filho, porque eu sempre acreditei na escola pública, na qualidade da escola, e fiquei muito encantada, a palavra é essa mesmo, encantada com o que vocês faziam. Aí fui conversando com pessoas que tinham os filhos aí,
Durante um ano, eu conversei com uma mãe que tinha um filho aí, ela me contava dia após dia a rotina de vocês. Nós trabalhamos juntas durante esse ano, e eu perguntava, e quando eu não perguntava, ela me trazia informações, e eu fiquei extremamente encantada. Então, naquele ano eu já estava decidido. Cheguei aqui na minha casa, conversei com o Heitor, com o meu outro marido, com o meu outro marido, com o meu outro filho, com o meu esposo, e falei, olha, o Heitor vai para essa escola, né? Eles não conheciam, eles conheciam do que eu falava. E foi uma mudança bem radical, porque a gente teve que fazer uma organização, nós não moramos perto da escola, mas eu acredito que toda mudança, o sacrifício, os ajustes na nossa rotina, compensaram tudo. Assim, o Igor leva 1 hora para chegar até aí, né? Ele vai de ônibus, quando no período que estava presencial, ele pega 2 conduções, tudo, então a gente acompanhou isso de perto. Eu e meu esposo fomos conhecer a escola, mais por ele, porque eu já tinha uma certeza do que eu queria. E aí depois, tudo que eu acredito em educação, e agora eu não estou aqui puxando sardinha, vamos dizer assim, um termo popular, mas tudo que eu acredito em educação, eu vivo como mãe aí no Pedro C. Então, para mim é incrível, assim, é uma escola que sempre supera as minhas expectativas como educadora e como mãe. Eu gosto muito do trabalho. Nossa, fico feliz. Eu nunca falei isso para vocês. O Heitor já está no 2º ano. Eu nunca disse para vocês que eu era da educação, nada, que eu era formadora. É, É isso. Foi uma coisa que eu chegava, sentava, sempre sentei no meu lugar de mãe e ficava ali também curtindo. E foi uma coisa importante, porque a outra experiência que ele teve escolar, eu era coordenadora da escola ou eu era formadora. Sempre fui a formadora da escola ou a coordenadora, apesar de nunca comentar com ele, esperar ele contar as coisas da escola, ele sempre soube que eu sabia de tudo. Muitas vezes eu escolhia as professoras dele, não necessariamente para a turma dele, mas quem fazia a seleção de professores era eu, quem orientava os professores era eu. Então aí ele pôde viver o anonimato, entendeu? Foi a primeira vez que ele pôde viver o anonimato. Foi um combinado nosso também. Perfeito. Josafá, sua pergunta. Quer que coloque alguma coisa escrita? Não precisa não. Acho que Beleza. precisa. É legal ouvir isso de você, Fernando, que dizem que mulher tem sexto sentido, né? Não sei, eu acho que eu tenho também, né? No dia que eu vi você falando, eu falei, essa mulher é professora, essa mãe aí é professora, né? Até eu falei para ele, sua mãe trabalha de quê? Eu perguntei, né? Na verdade, eu já sabia a resposta, né? Que com certeza você seria educadora. Mas a fala é o seguinte, querida, desse contexto de pandemia que nós estamos vivendo hoje, né? Você, mais do que nunca, como mãe e como professora, é certo que nós temos de dar exemplo, né? E às vezes o dar exemplo é muito complicado, né? Porque o professor também tem suas angústias, tem suas tristezas. Com você é mais fácil, que você já trabalha em casa, mas muitos professores não têm esse costume de estar constantemente em casa, dentro de casa, sem esse contato profissional. Eu sempre falo aqui, né? Que lá na escola a gente trabalha, mas no momento do café, no momento do almoço, a gente dá risada, brinca, né? Eu falo que o Palmeiras não tem mundial, né? Ele fala que o Santos também não tem mundial. Então a gente brinca, a gente se diverte. E perdemos esse contato, né? Logicamente, mesmo você trabalhando em casa, você perdeu esse contato. Mas o nosso jovem, ele precisa desse exemplo do adulto, né? Daquele que tem a maturidade. E como que você enxerga, né? Você falou que dá aula para a turma do 4º ano, né? Quem não tinha esse costume de estar em videoaula, estudando presencialmente, já era difícil, que eu também dei aula há muito tempo, criança de 4 anos, eu sei que é complicado chamar a atenção dele, manter a atenção dele. E como que você enxerga esse momento do professor com o aluno nessa pandemia, Fernanda? Foi bastante desafiador para todo mundo, né? Acho que a gente sabe disso, todos nós fomos pegos de surpresa e a gente teve que se adaptando. Então, o que eu fiz com os meus alunos foi o que eu fiz aqui em casa também, sinceridade. Então, o primeiro canal de comunicação que eu consegui manter com os alunos foi o grupo do WhatsApp. Eu confesso que eu fui resistente, porque a gente nunca tinha trabalhado com esse meio de comunicação e eu fiquei preocupada com a questão da minha privacidade, de não ter, sabe, de as pessoas não terem a questão de que a professora está ali das 7 ao meio-dia e que A depois eu teria ética, né?
Isso, da ética profissional. Eu fui resistente, mas a partir do eu vi que não tinha outra opção. Então, a minha primeira opção foi ser muito franca com as famílias, como eu sempre fui. Montei o grupo, mandei uma mensagem explicando qual era a função do grupo e qual era o meu horário de atendimento. Que eu trabalho na escola das 7 ao meio-dia. Então, neste horário, eu estaria respondendo as mensagens. E que, quando possível, eu responderia no período da tarde, mas é muito difícil, porque à tarde eu tenho meu outro trabalho e às vezes eu passo a tarde inteira em reunião, informação, eu não tenho como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu também precisei fazer um exercício de empatia, porque as mães trabalham, elas chegam à noite, ou têm as suas rotinas diferenciadas, às vezes é um celular para todo mundo na casa, então, além do meu aluno estudar, outras pessoas tinham que estudar, as próprias mães. Então, a gente fez um combinado. Eles podem encaminhar as mensagens a hora que eles precisarem, respeitando o horário da noite, não ficar mandando mensagem de madrugada, e eu sempre vou responder das 7 ao meio-dia. Então, não cria uma expectativa para eles, a professora não deu atenção, a professora não olhou, e também não cria uma angústia da minha parte de ficar recebendo essas mensagens e não responder. E também pedi para que ninguém mandasse no final de semana, que final de semana todo mundo vai descansar. E deu certo. Eles entenderam isso. Acho que é uma questão de estabelecer e você ser firme na cultura. Então, assim, uma outra vez que aconteceu chamada fora do horário, alguma coisa, eu entrava no particular na segunda-feira ou no dia seguinte no horário de trabalho, olha, agora é o horário, a gente está... Não era meu horário de trabalho, peço que vocês respeitem. Feriado é a mesma coisa. Gente, colocava no grupo, porque o grupo que eu tenho do WhatsApp, ele é fechado justamente para as mensagens não se perderem. Então, eu encaminho a mensagem para eles e quem precisa fala individualmente comigo. Então, começou a acontecer em feriado, final de semana, muita mensagem no começo, eu entrava no WhatsApp, gente, hoje é feriado, estamos todos descansando, tudo bem? Lembrando de sempre ser educada e esse exercício de empatia, mas colocando os limites. E mostrando para os alunos, muita queixa, né? Eu não tenho todos os alunos 100% nas aulas online, eu tenho aula online com eles. Eu não tenho, por questões de acessibilidade à internet, mas eu procuro manter uma rotina de mandar um áudio, de falar com eles pelo menos a cada 15 dias. Por quê? Porque a única forma que eles terão de contato comigo vai ser o áudio, vai ser escutar a minha voz, não perder esse vínculo, né? A memória afetiva. E a mesma coisa aqui em casa com os meus filhos. Para eles também foi difícil. Eu vi pelos meus filhos. É aula online, mãe. Eu falava, gente, se coloca no lugar dos seus professores. Olha aí a mamãe nesse lugar, porque é o lugar que eu também estou. Tá difícil para todo mundo. Todo mundo está aprendendo. E a gente pode fazer da seguinte forma: receber um limão. Ou você vai ficar chupando limão azedo, ou você vai fazer uma limonada. Então, a gente tem que tentar fazer o melhor com o que a gente tem. Foi isso. Tá certo, bem legal. Porque você dá aula para o 4º ano, né? Sim. A gente que dá aula para o ensino médio é um pouco mais complexo, né? Adolescente. Esse dia uma menina ligou para mim, professor, o senhor gosta de mim? Eu falei, gosto. Professor, o senhor não pode conversar comigo? Eu falei, posso, filho, vamos lá, o que está acontecendo, né? Ele tem as suas aflições, né? Ele tem as suas preocupações, seu momento de estresse, né? E são adultos, né? São adolescentes, mas tem muitas dificuldades que passam, às vezes dentro da família, às vezes por este afastamento, às vezes observando outros jovens na balada, né? Na bagunça, e eles não podem, né? Então, quer dizer, é bem complexo na vida do adolescente. Mas é legal, tem que saber colocar as regras, né, para poder trabalhar legal. Sim. Júnior? Fernanda, eu tenho uma questão no sentido assim, esse programa aqui se chama Professores em Tempos de Pandemia, né? Então, meio que direcionou o gênero, né? Dá a entender que são homens. Na realidade, é todo mundo, né? Professores no geral. Mas eu acho que, assim, para todos os professores, está muito complicado. Mas eu acho que, assim, para vocês, mulheres, e, assim, eu tenho as minhas irmãs, minha esposa, sogra, mãe, e que relatam, né, como é a vida cotidiana de uma mulher. Então, a gente fala em tripla jornada, eu acredito que exista uma quarta jornada, né? Porque, por exemplo, vou dar o exemplo da minha irmã, né? A minha irmã, ela trabalha, ela estuda,
ela tem que cuidar da educação do filho dela e, além disso, ela tem que cuidar da casa, né? E eu queria saber de você como tem sido, né, ocupar esse espaço, né? Você, enquanto mulher, como é que você está ocupando esse espaço e está lidando com todas essas relações que foram alteradas do dia para a noite, né? De repente, os filhos estão em casa todo o tempo, né? Você relatou para a gente que você já trabalhava assim, o esposo também, mas ter os filhos em casa e ter que fazer esse acompanhamento ainda mais próximo, né? Como é que, para você, enquanto mulher, tem sido lidar com toda essa situação que a pandemia acabou apresentando para a gente? Tem duas questões importantes: planejamento. E aqui na nossa casa, lógico, eu sei que eu sou a dona da casa, algumas coisas eu que direciono, mas a gente sempre teve uma divisão de tarefas muito, muito forte aqui em casa, né? Não tem essa coisa assim, ó, meu marido me ajuda. Não, meu marido realmente assume muitas coisas. E os meninos também. Então, assim, a louça não é só minha, né? Aliás, acho que a coisa que eu menos faço na minha casa é lavar a louça, porque a louça normalmente é a tarefa dos meninos, então a gente dividiu as tarefas. Todo mundo tem a sua tarefa aqui em casa. Tem quem vai lavar a louça, eu faço a comida e eu cuido, por exemplo, da roupa, mas aí os meninos cuidam do restante da casa com o meu marido. Né? E a gente tem essa divisão de tarefas e não é por conta da pandemia. Na pandemia aumentou e a gente teve que se dividir, porque, Sempre por exemplo, houve, né? oi? Pois não. Sempre houve. Sempre houve, sim, desde pequeno sempre houve. Os meninos, eles ajudam nas tarefas de casa desde muito pequenos. Então, assim, não é que eles ajudam, eles fazem a parte deles. E até hoje é assim, então eu não me preocupo. Se eu vou levantar, se eu tenho reunião, a gente sempre tem um planejamento muito preciso para casar os horários, as agendas. Então, de repente, se eu sei que amanhã, no dia seguinte, eu não consigo fazer o almoço, por exemplo, eu não vou cuidar dessa parte do almoço, eu já deixo adiantado o que eu preciso. Já tem uma organização aí, um encaminhamento, e eles vão cuidar. Então, aí eu já falo para o meu marido, não sou eu, é você que assume o almoço, eu só chego para almoçar. Então, tem dias que eu cuido de almoço e ele só chega para almoçar. Chega para almoçar, o que seria? Sai do escritório, né? No caso, ele sai do escritório dele e eu saio do quarto e vai para a cozinha para comer. E aí a gente come e a gente não cuida dessa louça. Quem vai cuidar são os meninos, né? A roupa eu passo, mas tem quem vai estender, quem vai tirar. Então, assim, eu vejo que algumas amigas realmente sofreram muito com essa questão, principalmente quem tem crianças pequenas, porque as crianças não têm essa autonomia que os meus filhos já têm. Né? Então, você tem muitas. Eu sempre falo para eles: imagina se eu tivesse que ficar a tarde inteira dando reunião e eu tivesse duas crianças pequenas, como é que eu ia fazer? Como é que eu ia dar conta disso? Né? É bastante puxado. Mas eu também acredito, eles me acompanham já há bastante tempo nessa rotina de trabalhar em casa. E já aconteceu, por exemplo, eu estou em reunião, eu deixava um cartaz pequenininho na porta, mamãe trabalhando. Então, para eles falarem comigo, eles também entravam com cartaz, mostravam aquela coisa assim, não pode esperar. Então, eles mostravam cartaz e eu fazia o joinha, sim ou não, né? E eu sempre falei, me interromper numa hora de uma reunião, de uma formação, é coisa de vida ou morte. Então, tudo sempre foi muito organizado. Para nós, a gente conseguiu ajustar por conta disso, entendeu? Eu não tenho esse problema. E eu também não tenho peso. Ah, eu vou deitar agora, vou assistir uma televisão e eles vão lavar a louça. Não, porque eu já fiz a minha parte e eles vão fazer a parte deles. É tranquilo isso. Aqui. E assim, já meio que aproveitando, né, emendando, eu ia perguntar para você, que você tinha comentado que, em virtude da pandemia, algumas coisas elas tiveram que ser adaptadas na casa, né? E eu queria saber de você o que você precisou adaptar. Vocês já tinham essa organização, já trabalhavam, né, de casa, tanto você quanto seu esposo, só que pelo fato de ter os meninos o dia inteiro em casa, precisou reorganizar algumas coisas na casa. Então, eu queria saber o que foi que você acabou mudando, você e seu esposo, para poder acomodar todo mundo e todo mundo ficar tranquilo, estudando e trabalhando. Entendi. Foi, na verdade, a questão das vozes, né? Porque o meu marido fica o tempo inteiro no escritório falando, fazendo os atendimentos, e eu fico muitas horas dando curso também. À tarde, às vezes, eu fico a tarde inteira, e eu não posso ter nenhum tipo de barulho, de interferência. Então, a adaptação foi mexer numa bancada no nosso quarto. Então, tenho uma bancada de trabalho que separa no quarto, minha organização de trabalho, a minha bancada fica ali, meu computador. E eu fico o tempo inteiro ali trabalhando. Meu marido no escritório dele
os meus filhos aqui na sala, às vezes o Heitor fica no quarto e o Miguel na sala, ou vice-versa, e a minha mãe veio morar conosco também agora na pandemia, porque ela é professora, ela já é mais de idade, tem dificuldade com recursos tecnológicos, e quem faz todo o suporte tecnológico de edição de aula, de tudo, são os meninos, o Miguel e o Heitor. E ainda tem isso, então a gente tem que se dividir. Então, a adaptação maior foi a minha bancada de trabalho, que acontecia muitas vezes na sala da minha casa, porque eles estavam fora, e agora eu tive que ir para o quarto para dar espaço para eles na sala e para minha mãe no quarto ficar gravando, no quarto deles. Mas tudo tranquilo, tudo adaptável. É o que eu falo, eu acho que assim, tem uma frase de uma pessoa que ela venceu um câncer, uma pessoa que eu trabalhei um tempo atrás. E ela falava assim para mim: Fê, aquilo que não me mata me fortalece. E eu levei isso para minha vida. Né? Então, às vezes as pessoas falam assim, é difícil, a pandemia é difícil, lógico que é. Cada um sabe das suas questões, ficar longe da minha mãe, quando ela não estava aqui, foi bem difícil para mim, mas eu penso assim, as pessoas sobreviveram a coisas tão piores do que nós, tem coisas tão piores que aconteceram do que essa pandemia, sabe? Assim, e às vezes a gente reclama porque tem que ficar no isolamento, porque tem que se adaptar, porque tem que aprender. Gente, teve coisa, Primeira, Segunda Guerra, outras coisas aconteceram piores. Então, eu não costumo ficar lamentando. E também não dou esse espaço aqui em casa. A gente tem espaço de conversa, tudo, mas eu sempre falo, será que não podia ser pior do que está? Foi um ano. Se eu falar para vocês, acho que faz muito tempo que eu não peço tanto férias na minha vida. Eu não vejo a hora que chega assim, férias, sabe? Estou cansada. Mas ao mesmo tempo foi um ano que eu aprendi muito. Ou eu aprendi ou eu naufragava. Então eu tive que aprender. Apesar de trabalhar com tecnologia, com educação à distância, eu não fazia ideia dos recursos que eu tive que aprender a usar, das estratégias de engajamento à distância que eu tive que aprender. Muitas vezes, até hoje, eu recorro ao Miguel e ao Heitor. Para me ajustar aqui agora, falei, gente, vem aqui e me ajusta, porque eu ainda não conheço esse recurso. Então, eles me ajudam muito, mas eu sempre pensei assim, não dá para a gente ficar lamentando, sabe? É isso que a gente tem para hoje, então vamos ajeitar da melhor forma possível. E é isso que a gente vem fazendo na pandemia, o tempo todo. Perfeito. Josafá, desculpa, eu acabei emendando duas perguntas. Não só. Desculpa nada, aí, cara. Desculpa o quê, cara? Tá ótimo, nós tá junto aí. Fernanda, eu vou fazer uma pergunta para você, a questão do... Não sei se você concorda com esse meu pensamento, mas eu penso assim, que as minhas preocupações, e nada muda a situação. Então eu posso ficar um dia preocupado que se eu não fizer nada, não vai mudar nada. Então não adianta ficar preocupado sem ter uma atitude, né? Então é certo que esse momento, né, é um momento que muitas pessoas têm tido medo, né, têm se assustado com esse momento, né, de mortandade, né, de pessoas que mesmo quando passa por essa enfermidade, por essa doença, tem sequelas, né, o resto da vida, né? Às vezes a fisioterapia, faz fisioterapia, várias sessões para voltar aos movimentos da perna. São tantas coisas que acontecem com essa doença, algo invisível, desconhecido, que infelizmente atingiu toda a população. E querendo ou não, a gente tem um certo medo, a gente fica um pouco assustado com esse momento de que nós estamos vivendo. A minha pergunta é: em qual momento que nessa pandemia, nesse afastamento, você chegou a ter medo, ou você não teve medo? Como é que foi uma coisa que aconteceu dentro dessa pandemia para que você possa nos contar? Que marcou você? O medo foi no dia 16 de março. Eu estava num encontro presencial, estava dando uma formação de um dia inteiro numa cidade no interior de São Paulo. E foi o boom mesmo, né? É aquela coisa, o mundo está parando. E eu estava fora da minha casa. Isso me deixou com muito medo, porque eu tinha um curso para terminar de dar. Eu terminei de dar esse curso, eu não voltei. E na volta, a gente já veio escutando e tudo que estava acontecendo, a escola parando, tudo que ia acontecer e eu na rua. E aí eu tive medo, eu pensei assim, nossa, voltando, eu lembro que esse dia marcou muito para mim, porque eu falava, o que vai ser da minha vida, dos meninos, do meu marido é do grupo de risco, a gente não conhecia ainda direito, eu só sabia que eu não ia poder ficar perto das pessoas, ali eu fiquei com medo. Só que ao mesmo tempo que eu fiquei com, porque é assim, eu vi a gravidade, aquela coisa, não vai ficar mais na escola, sabe, não vai acontecer nada, e para ajudar eu tive os sintomas,
Eu voltei passando mal, passei muito mal madrugada, e no dia seguinte eu nem fui trabalhar, eu já fui para o hospital. E quando eu cheguei ali no hospital, era assim, não tinha a logística e a estrutura que nós vemos hoje. Estava tudo muito adaptado pelos corredores, você já isolada, era como se você, sabe, fosse sair contaminando todo mundo ali. Eu fiquei com muito medo. Não deixaram meu marido entrar comigo no hospital, eu já fiquei pensando nos meninos, mas ao mesmo tempo eu pensei, bem, vamos uma coisa de cada vez. Eu fiz o teste, não deu nada, fiz também a H1N1, não deu nada, voltei para casa. E aí eu pensei, por esse medo que eu tive, eu falei, eu não posso viver assim com medo todos os dias. Então eu organizei aqui em casa que a gente ia ficar isolado e que a gente ia fazer da melhor forma possível. Então eu entrei em grupo de leitura online, eu tirava um horário do dia para fazer leitura que eu queria fazer, pessoal, e também leitura técnica. Passei a fazer um programa, o Heitor baixou para mim um aplicativo de exercícios, eu coloquei uma rotina de exercícios e eles também começaram com uma rotina de exercícios. Aí a gente foi criando receitas diferentes, então nos combinamos que tudo que a gente não conseguia fazer antes, a gente ia fazer naquele momento, que agora a gente tinha tempo. Então, se a gente reclamava que não tinha tempo, agora tinha, a gente ia usar o tempo. Aí foi assim. Aí o medo foi passando. Então, a gente até criou um prato chamado quarentena, para vocês terem uma ideia. A gente fazia é verdade, todo mundo junto. E a gente brinca que, assim, os amigos agora, os primos, não tem hora de passar tudo isso para vir em casa comer a quarentena. Então, a gente fazia a quarentena, era o momento de todo mundo ficar junto fazendo. Fiquei curioso agora. Fiquei curioso esse prato aí, quarentena, hein? É um prato, assim, muito de tranqueira, de bobagem, mas é um prato simples, dos que eles gostam, de batata frita, com cubinhos de frango grelhado, linguiça e bacon, e depois joga cheddar em cima e joga tudo no forno, né? Então, caloria lá em cima, né? Total. Então, assim, durante a semana a gente comia tudo natural, né? Aquela coisa de cuidar mesmo da saúde. Eu sempre fui muito chata com a alimentação aqui em casa, mas no sábado a gente cozinhava tudo que era quarentena. Então, a gente foi fazendo maratona do filme, série, e aí a gente foi assim, para aliviar, entendeu? Que legal. Aí esse momento de que poderia, igual você falou, né? Jogou limão, vamos fazer uma limonada, né? Se o negócio está difícil, vamos melhorar, né? E você tinha, na verdade, você tinha tudo para realmente ter problemas, né? Psicológicos, porque no momento que iniciou, você teve uma suspeita como essa, né? Aí você vê a diferença, né, da pessoa que é preparada, que tem uma base familiar, que tem uma base em termos da família mesmo, né? De conhecimento de vida, né? De conhecimento de fortalecimento pessoal. Aí está a diferença, né? Quantas pessoas nós estamos vivendo aí, vendo aí, né? Já em depressão, problema psicológico, tantas pessoas, né? E você aí sobreviveu. Legal. E eu falo assim, a gente tem, não é que não tem desafios. A minha mãe fez aniversário no meio dessa pandemia, a gente levou, e aí aquela coisa, eu não podia ver minha mãe, e a gente levou um bolo e cantou no meio do quintal. Parabéns para ela, entregou o bolo, mas a gente não deixou de comemorar, entendeu? A gente foi criando situações para não deixar de comemorar. Nós fizemos aniversário no meio da pandemia, então a gente fazia videochamada com as pessoas e cantava parabéns juntos. Eu acho que assim, não dá para deixar de fazer as coisas só porque você não pode fazer do mesmo jeito que você sempre fez. A gente teve que adaptar. Eu falo que a pandemia me trouxe uma pausa e apesar da pandemia, trouxe uma pausa que eu precisava. Eu precisava voltar a mexer no meu jardim. Eu passei a cuidar do meu jardim de novo. Eu li mais, eu orei mais, né? Eu desenvolvi mais a minha fé. Eu tive mais oportunidade de ficar com os meus filhos. Eu estou numa rotina de ginástica, de caminhada aqui na garagem de casa que eu não tinha antes. Então, eu acho legal. Que tem desafios. A gente sabe que muitas pessoas adoeceram. Sair de casa para a gente até hoje é bastante complicado. Então, a gente tem uma série de protocolos de higiene para sair, para chegar em casa, por todos nós, principalmente por causa do meu esposo, que tem um cuidado maior, né? Ele tem uma cirurgia no coração, então a gente tem que cuidar. Mas não é por isso que a gente não vai sair. Os meninos ficam aqui dentro, mas a gente precisa sair para comprar comida, para alguma coisa a gente vai e vai sabendo com os cuidados, vai acreditando. Com cuidado, né?
Sim. Eu falo, Fernanda, que essa pandemia é tão incrível, né? Aconteceu coisa que até saudade da minha sogra eu tive, acredita? Que maldade. Na brincadeira, minha sogra é uma benção para mim. Amo minha sogra. Júlio, Fernanda, eu, assim, tem um problema que aflige a todos nós, principalmente nós professores que somos, né, de alguma forma, aquele elo, né, entre o obscurantismo, a gente está ali tentando iluminar o caminho para mostrar, olha, gente, é por aqui que a gente tem que caminhar, é por aqui que a gente tem que pensar sob a luz da razão. Ok. Só que o problema é que a gente vive um problema, né, em escala, assim, nunca antes vista, que é a disseminação de fake news. Se espalha tão facilmente, tão rapidamente, quanto o próprio coronavírus, né? E eu queria saber de você, porque, assim, tem vários outros professores nos assistindo, inclusive estudantes, né? Eu queria saber de você, durante esse período, como é que você está fazendo para tentar esclarecer e mostrar para as pessoas, principalmente para os estudantes, para as pessoas que você está formando, qual é o caminho a ser seguido, quais são os lugares onde elas podem se informar e onde é que você está buscando essa informação também. Porque é uma dificuldade que as pessoas têm muito grande de encontrar as fontes confiáveis, né? E eu queria saber de você, como é que você está se mantendo informada e como é que você está passando isso para levar luz para esse pessoal, para sair do obscurantismo. Primeira coisa, eu sempre falo, inclusive para as famílias que eu acompanho, para cuidar desses grupos do WhatsApp. Eu acho que a primeira coisa é essa. Eu me afasto, eu procuro não fazer parte, porque ali eu acho que o grupo do WhatsApp já traz muito isso, né? Essa coisa de mensagens e também a televisão, se você deixar ligado o dia inteiro, você vai ter a mesma notícia às 5 da manhã e ela vai se repetindo e vai, dependendo do lugar que você olha, ela tá sensacionalista até a noite. Então eu não faço isso. Eu acompanho sim as notícias, eu faço parte de alguns canais do Facebook, então Ministério da Educação, Governo do Estado, a Prefeitura daqui de Santo André, que é a prefeitura onde eu moro, e também a Prefeitura da qual eu trabalho. Tenho todos esses canais e eu escolho alguns jornais para acompanhar à noite. Fora isso, eu não assisto TV. Aqui em casa a gente já não tem o hábito de assistir televisão. Então eu não assisto mesmo, e principalmente antes daquele período bem pesado que nós ficamos, né? Não que agora não tenha, mas agora as pessoas estão para a rua, é diferente. Eu não assistia. Algumas amigas me ligavam, Fê, você viu? Eu falava, não, minha própria mãe, eu dizia, não assista, porque você vai assistir aqui, você assiste do outro lado, no outro canal, e entra no Facebook, olha no WhatsApp, e quando você vê, você já está em paranoia. Então, a primeira coisa é não assistir. Nós temos esse combinado aqui em casa, ninguém assiste, a gente tem horários para acompanhar, eu normalmente acompanho com o meu esposo, os meninos também acompanham da mesma forma, e a gente, no momento do jantar ou do almoço, senta para conversar sobre o que está acontecendo. E aí sentou, acabou, não fica o dia inteiro ligado nisso. É desligar realmente. Acho que o caminho é esse. Perdão, pode falar, Fernando, perdão. Desculpa. Acho que é o primeiro lugar, imagina, o primeiro ponto é não ficar alimentando no WhatsApp, porque se você observar, você vai receber a mesma mensagem em diferentes grupos, e aquilo vai criando uma ansiedade, uma expectativa desnecessária. Então, eu só participo hoje em dia dos grupos que eu preciso participar. E são normalmente grupos que já têm regras, então, assim, vai falar do assunto específico. Normalmente, os meus grupos são grupos de trabalho, e o grupo de amigas que a gente tem é para ser amiga, para rir, para conversar, para mandar uma informação pertinente. O restante dos grupos, eu saí de todos. Eu não fiquei. É um terreno, assim, completamente fértil, né, para a disseminação desse tipo de prática, né, infelizmente. E uma coisa que, assim, é interessante, eu vou dar uma coisa do que aconteceu comigo, porque no começo eu comecei a acompanhar John Hopkins, e eles atualizavam todos os dias os números, e tinha um mapinha, né, aquele mapinha de calor. Então, quando começou os números na Europa e os números aqui na América Latina, nos Estados Unidos, eu ficava olhando aquilo todos os dias e ia me causando uma bad trip horrível, sabe? E é interessante porque
nesse caso era até uma fonte oficial, mas eu mesmo estava indo atrás, né, dessa versão quase que apocalíptica de informação para poder, de alguma forma, estar enganjado, né, e aproveitar a tendência, né, o hype da informação. Mas, assim, é interessante você colocar isso porque o WhatsApp, como você colocou, infelizmente, né, se tornou um território completamente assim, sabe, pronto para que as pessoas cheguem e disseminem informações falsas. Eu acho que é importante saber dosar, como você falou, né? Saber dosar onde é que você está indo e por quais são os canais que você está se informando. Você vai ser criticado porque você sai do grupo, né? Sim. Você tem que ter habilidade para isso. Nossa, você é a chata. Tudo bem, prefiro ser a chata do que ficar com aquela chuva de coisas. Quando me fez mal acompanhar todos os dias as lives dos prefeitos, o boletim do governo do estado, eu fiz como você, eu parei. Então, de repente, a gente via uma vez por semana e é o suficiente, entendeu? A minha mãe veio morar conosco e falou assim, como vocês conseguem? Vocês não ligam a televisão? Eu falo, mãe, e a gente vive na paz. Se o mundo acabar hoje, de repente, a gente não vai ver e vai morrer feliz, entendeu? É melhor. Porque realmente é verdade. É se preservar, entendeu? É uma questão de preservação. Legal, cara. Nossa, muito bom. Gente, a gente não liga a televisão, sabe assim? Se a gente ligar, é para ver filme, é para ver uma série, é para assim, para ser uma coisa boa pra gente. Caso contrário, a gente não liga. Meu marido, como trabalha em frente a monitores de videogame, tudo, então ele nem vê, ele vê à noite. No último jornal da noite, ele para, vai lá ver o que está acontecendo e tudo bem. Eu vou contar uma curiosidade aqui, ó. Desde que eu me casei, onde eu moro, a gente nunca teve sinal de TV. Nunca teve. Tem a TV, mas não tem sinal de TV. A gente usa, assim, a gente se direciona para os lugares onde a gente quer ir, sabe? Tipo, a gente quer, como você colocou, né? A gente quer assistir alguma série, a gente vai para a série. A gente quer procurar uma notícia específica, a gente vai para essa notícia específica. Nada de TV aberta nem fechada, a gente não tem isso em casa. Não tem antena, não tem absolutamente nada. Tem a Netflix e ponto. Só. E é muito e assim, não faz falta, né? Às vezes as pessoas me questionam, mas para mim não fez falta. Assim, nada, gente, não fez falta. E os meninos cresceram nesse ritmo também, então para eles também não faz falta. É legal essa sua fala, que como você fala da tecnologia, né, da informação, porque nós vivemos numa época de excesso de informação, né? Muitas informações, e nem sempre os nossos adolescentes sabem dosar, né? Sabem tirar o melhor dessas informações. E eu quero seguir nessa linha aqui, Fernanda, a respeito nós estamos vivendo uma época muito extremista, né? Então o nosso país é dividido, esquerda e direita, né? O centro está começando a reagir, né? O centro está começando a ter algumas reações, mas nós passamos aí, eu acho que 2, 3 anos atrás, o país totalmente dividido. Então houve um fenômeno interessante no Facebook, né? E as pessoas começaram a perder amigos. Então você não é esquerda, você não é mais meu amigo. Você é direita, você não é mais meu amigo. Então eu perdi pelo menos 37 amigos, né? Que queria, de qualquer maneira, que eu me investisse daquele pensamento dele. Então hoje os Estados Unidos é um país dividido, hoje o Brasil é um país dividido, né? Então nós temos essa divisão extremista. Então você tem que pensar como eu. Né? Se você não pensar do jeito que eu penso, você é preconceituoso, né? E já está sendo preconceituoso, porque se eu tenho que pensar igual a você, então você está sendo preconceituoso. Então, o que fazer como pedagogo, como professor, nesse momento que o país está dividido? Né? O país está dividido, onde um louco fala que isso é passageiro, que é uma gripezinha, onde o outro faz propaganda da doença, da morte do outro, né? Então, onde se politizaram a doença, né, chamada coronavírus, o que fazer? Como colocar um controle, um nível, né? Eu posso falar assim, um certo controle na mente dos nossos adolescentes. O que fazer para esse adolescente nesse momento de excesso de informações erradas, falsas, como foi falado aí?
O que eu posso fazer? O que a Fernanda, o que o Júnior pode fazer para trazer um equilíbrio na mente dos nossos adolescentes, nesse momento tão difícil que temos passado? Eu acho que a gente olhar para uma coisa que antecede tudo isso, que são as competências socioemocionais. Sabe, quando a gente começa a falar de perseverança, de exercício de empatia, é você não é tirar o foco, mas você realmente trazer o foco para humanizar as relações. Quando você humaniza as relações, quando você se vê como ser humano e um outro ser humano ali, você já começa a estabelecer um diálogo de igualdade, né? E assim, os nossos jovens, eu costumo falar isso para os meus alunos, eles estão tendo oportunidade de se tornar pessoas melhores do que nós. Ainda bem, graças a Deus. Por quê? Porque a partir dos erros que nós cometemos, a gente tem a chance de começar a estudar e mostrar para eles o caminho para não fazer. Então, eu acho que, eu acredito, é o que eu faço todos os dias. Trabalhar com as competências socioemocionais. Olhar como você se sente, como é que você... E fazer esse exercício continuamente, que é o que está faltando. Porque quando eu exercito empatia, quando eu me coloco no lugar do outro, eu vou pensar 2 vezes. Só que não é simplesmente falar, olha, você tem que se colocar no lugar do outro. É você criar situações... respeitar o contraditório, né? E assim, é você criar situações de reflexão, mas também de vivência. O que fica depois da vivência? A experiência. Né? A experiência é aquilo que a gente vai adquirindo com as nossas vivências. Então, seja por um áudio que você encaminha no grupo de alunos, seja por uma mensagem, mas que tenha uma intencionalidade de levar a refletir, de levar a sentir em relação à empatia, ao respeito, a ter uma escuta ativa. Eu acho que o que falta muito hoje no meio das pessoas é uma escuta ativa, porque quando eu te escuto, normalmente quando acontece esses conflitos que você colocou, o que está faltando? Uma escuta de verdade, porque eu já te escuto, mas pensando na resposta que eu quero te dar para te convencer do meu lado, da minha opinião. Agora, quando eu realmente estou atento ao que você tem a dizer, eu vou parar, eu vou fazer um exercício para silenciar meu pensamento e escutar o que você tem a dizer. E quando a gente perde, né, quando você falou assim, eu perdi 37 amigos, eu vou dizer que a gente não perde, a gente só perde aquilo que a gente não tem. Porque você não precisa se você tiver uma pessoa de caráter, uma pessoa de confiança do seu lado, de humildade, ela não vai ser seu amigo, mas ela vai respeitar, né? E assim, eu prefiro me relacionar com pessoas que tenham uma opinião contraditória à minha, mas que respeitem a minha opinião, que eu possa falar o que eu penso e essa pessoa também possa falar e a gente vai aprender a se respeitar, do que muitas pessoas que de repente concordam comigo na minha frente e ali atrás já estão falando mal e se agredindo. Então, eu acho que a gente está num momento assim de humanizar as relações. E isso que eu invisto todos os dias com os meus alunos, com as famílias que eu acabo atendendo, porque tem famílias passando por situações muito complicadas que me procuram. Eu sempre digo, eu não posso resolver o seu problema. O que eu posso fazer é te escutar e, de repente, mostrar um lado que você não está vendo. Porque eu já tenho que usar de sinceridade do início. Eu não vou resolver o problema de ninguém, mas eu posso escutar e falar, na minha opinião, tem esse caminho que talvez você não tenha pensado. E a mesma coisa com os meninos, porque eles, aqui em casa, eles se relacionam mesmo que à distância com pessoas que vão pensar diferente deles. E a gente precisa se humanizar. É nisso que eu... Se humanizar. É verdade. Esse contraditório, né? Eu falo aqui na minha casa aqui, que eu gosto muito do Júnior, né? Eu gosto do Júnior, porque o Júnior, ele escuta, eu sei que ele não concorda, mas está escutando. Às vezes ele fala as coisas, ele sabe que eu não concordo, mas está escutando. E daí? Isso é a base da democracia, né? Saber escutar o outro, refletir, quem sabe chegar à conclusão, poxa, é verdade, eu não pensei dessa maneira. Eu acho que isso é a humanização, né? É se colocar no lugar do outro de escutar. E isso, a Fernanda, os nossos jovens estão com muita dificuldade nesse ponto. Eu acho que o professor, mais do que nunca, tem que fazer esse elo, né? Fazer com que as crianças consigam ouvir o contraditório sem agressão verbal, sem palavras ofensivas, né? A gente vê em momento de política, é cada coisa tão ofensiva. Às vezes eu vejo o professor, né, colocando situações, colocando fogo na brasa para que realmente haja essa discussão, não uma discussão sadia, mas uma discussão ofensiva, né? Eu me preocupo, eu como educador,
Eu me preocupo com o futuro desse país, de outros países que têm vivido isso aí. Essa divisão, essa falta de diálogo, essa falta de conversa, né? É muito legal, bem legal a sua resposta. Pode falar, Eu Fê. entendo o que você fala, mas eu também acredito que tem muitas pessoas exercitando o diálogo. E muitas vezes acho que vocês vão concordar comigo. O jovem, não só o jovem, mas os alunos de forma geral, eles respondem ao meio que eles vivem. Às vezes eles não escutam, porque eles não são escutados. Às vezes eles Uhum. agem de forma agressiva porque é só isso que eles estão vendo, que eles estão vivenciando. E é na escola, são nas relações com os professores que eles vão vendo que existem outras formas de se relacionar, de se colocar, de que alguém vai escutá-los, como você disse que a menina foi professora, e aí você não gosta de mim, você não vai falar comigo? Por quê? Porque talvez para ela, a conversa que ela teve com você, ela se sentiu importante. Talvez ela não tenha uma outra pessoa que a escute, né? Alguém que vai Uhum. ter Escuta. espaço na casa dela. Às vezes não é nem que a família não quer, porque a família também vem de uma história de que não tem diálogo, e eu penso sempre que pequenas sementes elas sempre vão germinar. E eu acredito, eu conheço muitas pessoas, graças a Deus, que trabalham nessa linha de humanizar, de esticar o diálogo com as pessoas, com os colegas, com os alunos. Eu vejo o futuro ainda. Por isso que eu estou na Eu educação. acredito na educação. Eu acredito no poder transformador da educação, sim. Eu acredito. Fê, Fernanda, eu já fiz minhas perguntas, né? Agora o Júnior, que tem alguma pergunta aí, fica à vontade, Júnior. eu ia perguntar sobre planos, sobre projetos, né, a curto, médio, longo prazo. Se em algum momento, né, durante a pandemia, você se viu desistindo ou adiando algum projeto, e se você pensa, né, para o pós-pandemia, se já tem alguma coisa já na sua cabeça do que você pretende fazer, para onde você vai, para onde você pretende continuar caminhando. Se teve alguma coisa que você deixou de fazer e para onde você pretende caminhar depois que a pandemia passar? Meu mestrado. Eu adiei o meu mestrado, porque eu tinha a intenção, agora que os meus filhos cresceram, né, eu não quis fazer antes, para poder me dedicar aos meus filhos, e depois minha vida profissional ganhou alguns rumos que eu não tinha espaço, e eu tinha me organizado para, no segundo semestre desse ano, me dedicar ao mestrado. Fui atrás, tudo que aconteceu da pandemia, e aí eu recuei. Eu poderia ter prestado agora, poderia ter dado sequência, mas eu não quis. Eu achei que não era o momento. Eu acho que eu gosto de fazer as coisas com bastante certeza, com segurança. Então, esse momento, eu quero terminar de viver a pandemia, fechar esse ano. Não quis colocar mais uma coisa, sabe? Porque, apesar de estar conseguindo conciliar tudo, tem sido desgastante. A gente tem uma demanda de trabalho que triplicou, né? Vocês sabem disso, principalmente documentação. A gente tem uma demanda muito maior, aprender também, eu fiz muitos cursos, então apesar de não fazer o mestrado, eu estive envolvida, eu estava dando curso ao mesmo tempo, fazendo curso o tempo inteiro, e isso foi bastante desgastante também, então eu quero agora terminar o ano com tranquilidade, fechar e entender um pouquinho tudo isso, sabe aquela coisa assim, entrou férias, quero respirar, quero entender para onde eu vou, então vou continuar na educação, não pretendo desistir de dar aula de forma alguma, independente do que vai acontecer ou não, porque a gente ainda também não sabe. Não pretendo parar de trabalhar com as formações que eu também adoro, em lugares diferentes que eu posso estar na educação, mas eu penso sim em retomar o projeto do mestrado do ano que vem. Esse é um projeto que eu tenho. E aprender a fazer crochê, que era no dia que falou que o mundo ia acabar, eu saí correndo, meu marido ficou bravo, eu saí correndo, fui no bazar, comprei um monte de lã para aprender a fazer o tricô, mas aí eu fui aprender outras coisas que eu precisei. A lã continua no armário, eu aprendi a fazer lettering também, Ah, que da hora. fiz a parede do escritório do meu marido, fiz outros trabalhos de lettering, enfim. Então, nas férias, depois também eu quero me dedicar ao crochê, eu quero aprender a fazer crochê e continuar o inglês. Ótimo. Ó, eu prometo que é a última, Josafá, a última. E prometo também, Fernando, que é a última. Eu queria que você comentasse rapidinho, né? Porque assim, amanhã é amanhã. Amanhã a entrevista ainda continua em família, né? Porque aí depois a gente recebe o seu esposo. Então, eu queria que você comentasse um pouco
sobre o trabalho dele, né? E desse mais ou menos aí uma pequena introdução do que nós vamos conversar com ele amanhã. O meu marido tem uma profissão que é agora, como as pessoas falam, né, do futuro, faz parte dessa nova geração de profissões. Ele já atua há 5 anos, pelo menos. Eu falo 5 anos de uma forma mais efetiva. Ele é trader. E o que significa isso? Ele é um analista do mercado financeiro do jogo do FIFA. Então, para as pessoas que acham que o FIFA é só jogar o futebol, não, né? Eu vejo que muitas pessoas nem jogam. Hoje, meu marido nem joga mais, porque ele passa o tempo inteiro analisando o investimento de mercado, ele produz muito conteúdo. O Fábio, ele analisa o dia inteiro os mercados, compra e venda de jogadores e produz conteúdos em relação a isso. É uma profissão que isso tem dado uma ampliação aqui na família, porque ele não trabalha sozinho. Ele faz toda essa parte de conteúdo, de atendimento aos clientes, mas o nosso filho mais velho cuida do site, que também tem, cuida da alimentação do site, de atendimento aos clientes, e o Heitor também faz a parte dele, de organização das contas que ele tem que jogar e tudo mais. Então, assim, todo mundo está envolvido, trabalhando em família. É um trabalho, tem a seriedade, tem horário. Normalmente ele trabalha muito de madrugada, então assim, o horário que eu estou acordando para trabalhar é o horário que ele está indo dormir, porque ele passou a noite inteira analisando o mercado de trabalho e tudo. Mas é o que eles falam, ele fala que não é um trabalho, né? Que quando a gente faz o que a gente gosta, tudo, e ele fica aqui. Hoje eu estou no escritório dele, inclusive, né? Ele passa o tempo aqui, ele trabalha com o que o pessoal normalmente gosta: Xbox, PlayStation, monitores, computador, WhatsApp, Instagram, Meu olho até brilha. Meu olho até brilha. Não fala muito não, senão vamos deixar para amanhã, gente. Amanhã. E aí amanhã vocês podem conversar com ele, entender, e hoje eu consigo explicar. Antes eu não conseguia nem explicar o que ele fazia, porque eu sabia o que ele fazia. Mas hoje eu já consigo explicar e ele trabalha. Você sabia que ele estava se divertindo e trabalhando, né? Agora você sabe explicar melhor. E ele atende dia, ele fala uma média de 1.000 pessoas por dia. Caramba! É puxado. Às vezes eu preciso entrar na fila para falar com ele, eu preciso. É verdade, muitas vezes ele está trabalhando, eu tenho que pegar um post-it e colocar assim, para ele saber que eu mando a mensagem no WhatsApp, ele não consegue ver. Então, se eu estou fora de casa, a gente tem um combinado. Se eu mandar uma mensagem, ele vai estar prioridade, porque eu estou fora de casa. Agora, dentro da minha casa, porque as pessoas acham que a gente conversa, a gente não conversa. Ele fica aqui no escritório, eu fico na minha bancada de trabalho no outro quarto. E aí, quando é alguma coisa muito urgente, eu abro a porta e deixo o post-it para ele ler a hora que for possível, entendeu? Porque ele está em atendimento, ele está acompanhando os clientes, conversando, e ele também não pode fazer uma análise errada, senão dá errado, o pessoal vai perder dinheiro no FIFA, né? É isso. Quem quiser saber mais, entender melhor desse universo, aí é com ele, porque eu não sou especialista, eu só acompanho de longe. Perfeito. Que bom. Eu quero já agradecer, Júnior, a minha mais nova amiga, né? A nossa mais nova amiga, né? A Fernanda, né? O projeto inicial era eu chamar minhas amigas, meus amigos, e o Júnior, os conhecidos, né? Próximo. Mas tá vendo tantas pessoas que até então não tínhamos tanta proximidade, né? Aproximação, esse conhecimento. Mas tem sido legal conhecer a Fernanda, outros professores aí, outros profissionais. Eu só quero aí agradecer esse momento que nós tivemos aqui, a fala da Fernanda, né, as suas colocações, a sua capacidade de entender as perguntas e trazer um conhecimento legal. Muito obrigado, Fernanda. Obrigado pela tua presença aqui. Eu tenho a agradecer. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade, não esperava. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês que eu não disse antes, mas eu, apesar de trabalhar com o público, de dar curso inteiro, eu sou uma pessoa muito tímida e normalmente eu não participo de live. Sempre que eu posso correr de uma live, eu corro. Eu estou com desculpa. E eu só participei porque era para vocês, porque era para o pessoal da escola, eu tenho grande admiração, né? Assim, obrigado. O trabalho que
vocês, então eu só participei por isso. Esse ano eu já fui convidada para várias lives, eu recusei todas. Eu só aceitei fazer essa realmente porque era para vocês. Eu tenho muita timidez. Se vocês observarem, eu não compartilhei nem na minha página do Facebook que isso aconteceu hoje. Tem uma amiga minha aqui, a Kelly, que eu só contei para ela. Tirando aqui o pessoal da minha casa, ela é a única pessoa que sabe, né? Eu não costumo, não é que eu não costumo me expor, as pessoas acham, até meu marido tá aí também, as pessoas acham estranho eu ter essa timidez toda, mas eu tenho, eu falo com os cursistas, eu dou curso o dia inteiro, eu falo com redes de ensino pelo país, mas normalmente eu tenho essa timidez, essa reserva, vamos dizer assim, mas como era para vocês, eu não podia Obrigado. negar, eu agradeço por vocês quererem me escutar, né? Assim, ter espaço para minha voz aqui. E só admiração, gente, o trabalho de vocês na escola, tudo que vocês fazem, eu sou fã. O Heitor fala, nossa, mãe, você é aquela fã, assim, eu falei, sou fã mesmo, porque eu acredito na educação, Obrigado. né, a seriedade Obrigado. que vocês têm na escola. Muito obrigada por isso. Que bom. Que bom ouvir isso, né, Júnior? Eu também vou agradecer a todos que estão nos acompanhando, né? Todo mundo que participou aqui no chat. Agradecer a Fernanda também. E dizer que ela não está sozinha, porque eu já falei para todo mundo em várias, porque eu me colocar, o pessoal da escola me colocou para apresentar um outro programa, que é o Boas Práticas, lá do Pedro Cia. E lá eu já falei várias vezes, porque eu também sou extremamente tímido. E para mim é um desafio, né? Todas as vezes colocar a minha cara aqui, mas tá funcionando, tá indo, né? Tá indo e fico muito feliz, né? De ter esse privilégio de ter recebido você aqui e foi assim uma entrevista exclusiva, porque ninguém mais teve uma live com a Fernanda. Não, né? Então não, tá ótimo. É verdade. Tem que colocar o selo de exclusividade aí. Exato. Obrigado, Fê. Um abraço para você, seu marido, seus filhos, Heitor, meu camarada. Muito obrigado por tudo. O Heitor está aí também. Gente, muito obrigada, viu? Precisando, eu estou à disposição para vocês sempre. Obrigadão. Tá certo. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, Fernanda. Tchau. Obrigado, viu? Até Obrigada. mais. Tchau.